bem-vindo aí a mais uma aula, Recon BT 2026. Vamos falar sobre solicitação e fornecimento, tá, galera? O que seria solicitação e fornecimento? Solicitação e fornecimento é quando o cliente não tem nada, ele não sabe nada e ele precisa ter um fornecimento de energia ou solicitar um fornecimento de energia ou um serviço de alteração junto à Light. E ele não tem conhecimento, ele precisa contratar um técnico, entendeu? Totalmente credenciado pelo CREA e que tem esse conhecimento que eu estou passando aqui para vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre solicitação de fornecimento. Eu vou ler para vocês aqui para poder explicar e vocês entenderem. A Light somente atenderá às solicitações de fornecimento de energia elétrica para ligações, novas, alterações de carga e relocações, mudanças de grupo tarifário, etc. São esses três tipos de fornecimento. Então vamos lá. De instalações de entrada que estejam projetadas e executadas em conformidade com os preceitos técnicos e de segurança, com esta regulamentação e padrões vigentes, bem como as normas brasileiras atinentes. A solicitação de fornecimento de energia elétrica à Light deve ser feita pelo próprio interessado, que é o cliente, né, ou por profissional autorizado pelo mesmo, que é o cara que entende sobre a Recon BT e as normas, por meio da apresentação de formulário padronizado, 2 fichas, uma é PSDI e outra é PSDC. PSDI é ficha individual para ramal individuais. PSDC é ramais coletiva, onde você vai atender um fornecimento coletivo, onde é um condomínio ou uma vila de casa. Aí vamos lá. Ficha onde eu parei mesmo? Parei aqui no formulário. Quando for o caso, projeto de entrada previamente aprovado. Em relação ao projeto de entrada previamente aprovado, é quando necessita de um estudo, tá? Então é preciso primeiro apresentar a Light um projeto para a Light aprovar e depois ser executado o serviço. Isso aqui varia muito. Vamos supor, vai instalar um CM200, aí precisa fazer o projeto, dependendo da rede, porque vai entrar em estudo, entendeu? Às vezes não, o CM200 o técnico pode solicitar para entrar em estudo, uma solicitação de estudo, e a Light vai lá avaliar o ramal e vai liberar a instalação sem um projeto, entendeu? Tem casos que não precisa de projetos. E quando precisa de projetos, eu vou falar sobre isso mais pra frente aí sobre o curso, entendeu? Em relação a isso, porque aí eu vou atropelar muita coisa aqui. Projeto de entrada previamente aprovado, informando os dados do consumidor, né? Os dados da instalação de entrada, assim como outras informações e documentos cabíveis. Os formulários padronizados estão disponíveis por meio da internet. Você consegue baixar o formulário para o técnico poder fazer o preenchimento correto, entendeu? Desse formulário. Você baixa pelo site mesmo. Os canais de condições de atendimento para solicitação de fornecimento estão disponíveis na Light por meio do endereço. Beleza, existem duas formas de solicitar, né? Você pode solicitar pelo site. Para fazer a solicitação pelo site, só é permitido em casos de monofásico ou trifásico em ramais individuais. Quando é um ramal coletivo, é preciso ir na agência, porque precisa de TRT. Então, com TRT é preciso ir na agência deixar a documentação lá, entendeu? Tu pode até solicitar pelo site, mas depois a Light vai mandar um e-mail falando que é preciso ir lá na agência levar a documentação. Então já estou passando o bizu aí para você for fazer um tipo de serviço com TRT, tem que ir na agência. Você pode preencher a TRT e deixar o cliente ir,
ou o cliente assinar a TRT e você ir, entendeu? Com a TRT em mão, você não precisa de é, uma procuração escrita, né? Vamos dizer assim. A TRT já serve como procuração, tá? Uma nota que ela está falando aqui é, no caso, as características elétricas e construtivas das instalações, né, do consumidor difiram das contempladas nesta regulamentação. As mesmas deverão ser submetidas previamente à LAT por meio de consulta técnica para análise e aprovação. Isso que eu estou falando, tem que ter um técnico para analisar o serviço e fazer o sistema funcionar ali. Né? Aí a gente tem os tipos de solicitação, ligação nova. Ligação nova, galera, é toda casa que não existe nenhum medidor, entendeu? Então você vai fazer uma solicitação nova para essa casa. E para você fazer uma solicitação nova para essa casa, a casa precisa ter ou uma carta da Associação dos Moradores, ou contrato de venda, compra e venda, ou até mesmo o IPTU, tá? Agora, se a casa tiver já um medidor no local instalado e você for fazer outra solicitação nova, você não precisa nada disso, porque já existe um registro na LAT daquele terreno, entendeu? Então toda ligação nova é ligação destinada ao primeiro fornecimento de energia elétrica para uma unidade consumidora residencial ou não residencial, localizada em propriedade com edificação individual ou edificação coletiva. Então o bizu aqui desse curso é praticamente isso, passar de bizu para você não perder tempo, entendeu? Vamos lá, vamos falar sobre aumento de carga. É outro tipo de solicitação. Aumento de carga, cara, geralmente para monofásico e trifásico, é quando o cliente quer instalar um ar-condicionado 220, entendeu? E o monofásico ele não atende o 220. Então o cliente não quer comprar transformador, ele pede muitas das vezes um trifásico. E eu mesmo, como documentação e solicitação, eu coloco lá na ficha que é para aumento de carga para ligar um ar-condicionado. Assim a Light entende que não vai ter muito consumo naquela residência, né? E ele consegue ainda entrar na baixa renda através disso. Então, aumento de carga é quando o cliente quer instalar um equipamento 220 ou ligar mais equipamentos na residência, onde ultrapassa 7 kVA. O monofásico ele atende até 7 kVA. Passou de 7 kVA já é o trifásico. Então o trifásico, 40p, ele vai até 12 kVA, entendeu? E 12 kVA é 2 ar-condicionados Sprint com um chuveiro e algumas tomadas da casa. E o monofásico é 7 kVA, é só um chuveiro, a geladeira e um ventilador. Então chegou já, atende o 7 kVA da Light aí, que é o monofásico. Pura baixa renda, né? Então a solicitação de aumento de carga é isso, entendeu? Eu vou chegar numa parte muito importante, que é a parte do preenchimento das fichas, depois eu vou falar sobre isso. Eu vou fornecer fichas aqui gabaritadas, sem estresse, entendeu? E diminuição de carga. Diminuição de carga, cara, o que acontece? É quando o cliente quer sair do trifásico e quer voltar para o monofásico. Por quê? Mesmo que o cliente não venha usar o medidor, ele paga uma taxa de fornecimento. E então o monofásico ele tem uma taxa, o trifásico tem outra, entendeu? Assim como o CM200 tem outra taxa também. Então, pelo que eu sei, o monofásico é 30 a 40 reais de taxa, sem consumo. Ele já paga isso. E o trifásico ele paga uns 80 reais de taxa, 70 a 80, sem consumo, entendeu? Ele já paga isso. Então, essa taxa ele afeta no bolso, entendeu? Então, por isso que muitos clientes pedem a diminuição de carga para 220 ou trifásico, 3 fases. Cada fase é uma taxa, né? Na verdade, o monofásico é uma fase, em uma fase tu paga 30, o trifásico 220 é duas fases, então tu paga praticamente 70 reais para ter o 220, e o trifásico é entre 80 a 90 reais, que é 3 fases, né? Cada fase tu paga uma taxa aí, que é o fornecimento que a Light exige aí. Então é isso. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Ligação destinada à diminuição da carga instalada. O que é carga instalada? Equipamentos da residência, tá, galera?
Aí vamos lá, da carga instalada ou redução do número de fases disponibilizado para uma unidade consumidora, residencial ou não residencial, localizada em propriedade com edificação individual ou edificação coletiva. Então é isso, galera. Esclareci essa parte, né, de fornecimento de energia. Aguardo vocês aí na próxima aula, e na próxima aula a gente vai continuar esse módulo aí. Valeu!